Olá, família, escola. Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos o nosso projeto Sintonia, um projeto de relevância onde nós temos a oportunidade de estar discutindo assuntos que são pertinentes à nossa, né, às nossas pares, às nossas crianças, para que possamos estar cada vez mais próximo dos nossos objetivos, que é realmente termos a educação, né, como forma de união e comunhão, né, dentro dos nossos objetivos, que é o bem-estar das nossas crianças. Hoje teremos aqui, então, o retorno do nosso projeto, falando sobre a educação infantil e as múltiplas infâncias, onde teremos aí a formação com a nossa querida Roberta, que vem contribuir com o nosso trabalho. E para nós é motivo de muito orgulho poder estar à frente desse trabalho e poder contar com a participação de todos vocês. É com imensa satisfação que retomamos esse projeto e que a nossa sintonia seja constante, que possamos estar interligados em prol, né, do desenvolvimento integral das nossas crianças. Tenham um bom curso e eu tenho certeza que estaremos aqui para dialogar e a cada dia mais podemos estar de mãos dadas no desenvolvimento e na formação dos nossos estudantes. Um grande abraço e até breve. Boa noite a todos. Boa noite, secretária Juliana. Obrigada pelas suas palavras tão carinhosas e gentis à nossa querida educação infantil. Hoje é um momento de muita alegria para a coordenação da educação infantil, para a Secretaria Municipal de Educação, que estamos iniciando o projeto Sintonia, parceria família e escola na educação infantil. Porém, este bimestre, a edição do Sintonia dar-se-á aos profissionais da educação infantil. Abril já é um mês dedicado às famílias, onde as ações foram todas voltadas para elas. Então, nós carinhosamente preparamos 2 momentos de reflexão, de ação e de muito conhecimento para trabalhar com vocês, profissionais da educação infantil. Passo a palavra para minha colega de coordenação, Oneida. Boa noite. Agradecemos imensamente a presença de cada um e de cada uma e contamos com a participação e engajamento de todos para que o projeto Sintonia seja um sucesso e traga frutos significativos para a nossa prática na educação infantil. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado. Convidamos nossa coordenadora da Educação Inclusiva, Roberta Sarmento, que falará sobre educação infantil para as múltiplas infâncias. Seja bem-vinda, Roberta, e sinta-se à vontade. Antecipadamente, Roberta, muito obrigada pela sua disponibilidade e é um prazer estar com você aprendendo sobre educação inclusiva para a diversidade na educação infantil. Tenham todos um ótimo aprendizado na noite de hoje. Obrigada, Oneida, Érica, Juliana. É um prazer, eu tenho que agradecer o convite, um prazer estar aqui, inaugurando o Projeto Sintonia 2025, com uma conversa, um bate-papo com os profissionais da educação infantil, um segmento da educação do qual tenho um grande respeito e admiração, e espero que possamos ter um encontro de muito proveito, de muitas reflexões e de melhorias a cada dia mais no nosso trabalho, não é? Eu trouxe aqui para que nós pudéssemos conversar uma apresentação para nortear o nosso bate-papo dessa noite, né? Uma boa noite a todos os profissionais da educação infantil que estão aqui conosco nesse projeto. Hoje eu gostaria de abordar com vocês o tema da educação infantil para as múltiplas infâncias. Nós vamos conversar um pouquinho, refletir juntos sobre o trabalho da educação infantil, o trabalho da escola, do CEMEIS e o desenvolvimento humano. Então, para que nós pudéssemos começar essa conversa, gostaria que nós fizéssemos chamar a atenção de vocês para dois pontos de partida, né? O
primeiro deles é a educação como um direito humano fundamental. Sendo a educação um direito humano fundamental, a nossa escola, em especial a escola pública, ela é uma escola de natureza inclusiva. Ela é para todos, né? A universalização da educação trouxe para a escola todas as diversas formas de estar na vida, né? Trouxe para nós a diversidade humana de nossas crianças. E esse é um grande ganho para a humanidade e um grande desafio para nós, educadores e profissionais da educação. Sendo a educação um direito humano fundamental, a escola é lugar para todas as crianças, independente de sua condição social, suas características, suas condições físicas, né, cognitivas. A educação, a escola, então, se torna esse lugar que é de natureza inclusiva, né? É um lugar para todas as crianças que dela desejarem participar, né? E de uma certa idade para frente, de maneira obrigatória. O nosso segundo ponto de partida é a escola. A escola, ela é o maior equipamento de proteção da infância. No momento da pandemia, nós vimos a dificuldade, né, e os desafios que os serviços enfrentaram frente ao acompanhamento do desenvolvimento de crianças à distância devido ao fechamento das escolas. A escola é o lugar onde as crianças estão todos os dias, né? Dentro do sistema de garantia de direitos, a escola é a maior ferramenta de proteção, porque a criança está lá todos os dias, né, acompanhada por adultos, o que não acontece nem no serviço social e nem na saúde, né? É preciso proteger as nossas crianças, né? A escola é um lugar de olhar cuidadoso e de escuta atenta. Proteger as nossas crianças contra a violência, as violências físicas e psicológicas, contra a insegurança alimentar, contra o abandono e o desamor, contra os déficits de natureza e os usos excessivos de tela, proteger as nossas crianças da discriminação, do preconceito, proteger as nossas crianças da falta da privação cultural, né? Das faltas de oportunidade. Então, o nosso papel ele é muito importante nesse sistema de garantia de direitos, porque é a partir do nosso olhar, é a partir da nossa escuta atenta, é que as crianças ficam protegidas de todas as formas de desamparo que elas podem estar que elas podem estar sofrendo, né? Então, esses são os nossos dois pontos de partida. A educação é um direito humano fundamental e a escola é o maior equipamento de proteção da infância. Daí a importância do nosso trabalho, do nosso papel dentro do CEMEIS e das escolas de educação infantil na lida, no trabalho com as crianças, né? A infância é um momento crucial da vida de qualquer ser humano, né? O ser humano na infância, ele é o animal que precisa de um outro ser humano para poder aprender, sobreviver, se desenvolver e se tornar humano, né? O que faz o bebê existir é tudo aquilo que o adulto dá para ele. O bebê, quando nasce, ele é um ser indefeso, um ser dependente, um ser que ainda está em desenvolvimento. Num texto trabalhado em reunião com algumas supervisoras e algumas escolas, chamado A Gestação Humana, ele fala que o ser humano ele tem duas mães, a mãe biológica, da qual ele nasce, onde ele é gestado, né, no ventre dessa mãe biológica, e a mãe social, porque o ser humano ele nasce incompleto, ele nasce antes do tempo, né? Ele continua o seu processo de amadurecimento, de desenvolvimento fora do ventre materno. E quem gesta essa criança fora do ventre materno é a sociedade, é a família, é o CEMEI, para qual ele vai depois, quando na idade, né, na necessidade da família e no desejo da importância de estar lá. Então,
ele é gerado no ventre, mas ele completa o seu desenvolvimento fora do ventre. E ele precisa do adulto para que ele possa se constituir um ser humano. Uma criança com deficiência, por exemplo, ela não nasce com deficiência e muitas vezes ela não se identifica com deficiência. A construção da deficiência acontece no momento em que essa criança interage com a sociedade e percebe que a sociedade impõe barreiras para que ela participe de maneira efetiva como as demais crianças. Então, a partir desse momento, ela começa a se perceber e se constituir como uma pessoa com deficiência. Mas no momento em que ela nasce, nós tivemos uma experiência com um estudante nosso que estudava conosco, esteve conosco da educação infantil até o 9º ano, e ele era um estudante, uma pessoa cega, que durante o tempo em que ele estudou, era bem pequeno, ele não se sentia diferente, ele não percebia a diferença que ele tinha em relação aos colegas. Né? À medida que ele foi percebendo com o tempo que nem tudo que os colegas realizavam ou percebiam, ele conseguia perceber, né? Não necessariamente numa situação de exclusão, mas numa situação de vida. Quando ele percebeu que os colegas conseguiam né, perceber coisas com a visão e que ele não conseguia a mesma coisa, ele foi se entendendo uma pessoa com deficiência. E a partir daí, vivenciando todas as dificuldades, né, e às vezes as barreiras impostas pela sociedade. Então, uma criança, ela nasce em desenvolvimento ainda, ela está em desenvolvimento, ela não nasce pronta, e ela precisa do adulto para que ela possa se desenvolver. A infância é o tempo em que a criança está para o outro, né? Vocês devem perceber isso no trabalho de vocês, o quanto as crianças estão prontas para comprar as ideias, né? Para poder se engajar nas propostas que vocês trazem para a sala de aula, porque é um momento em que ela está para o adulto, né? Ela espera esse olhar, ela espera essa presença, ela espera essa atenção para que ela possa se desenvolver. Por isso, os adultos nessa fase são importantíssimos, eles são alicerce, eles são fundamento, eles são essenciais para o desenvolvimento de uma criança. E uma criança se faz a partir da nossa palavra, a partir da nossa crença, das nossas apostas, né? O bebê, quando nasce, recebe da mãe o nome, o sobrenome, e a mãe, ao longo daquele desenvolvimento, vai adjetivando essa criança, né? Dizendo para ela do quanto ela é bonita, do quanto ela é amada, do quanto ela é importante, do quanto ela é boazinha, querida, né? E ela vai se constituindo a partir disso. Da mesma forma que uma criança que não recebe essa atenção, esses adjetivos, né? Esse estímulo, elas também sofrem no seu processo de desenvolvimento, na sua constituição enquanto crianças, né? O nosso cérebro, ele não está pronto quando nascemos, né? Ele é um cérebro que continua se desenvolvendo e ele completa o seu processo de maturação entre 20 e 25 anos, né? Em compensação, e talvez até por conta disso, ele seja capaz de aprender tudo o que é ensinado. Na natureza, os animais nascem prontos para sobreviver àquele ambiente. E à medida em que ele nasce com alguma dificuldade, a chance de sobrevivência é pequena, porque num geral, eles nascem com todas as habilidades e competências para sobreviver na natureza. O ser humano, ele nasce sem essa condição. Ele nasce frágil, ele nasce dependente, mas a partir do momento que o adulto aposta e se dedica, né, a ensiná-lo ao seu desenvolvimento, a estimulá-lo, ele é capaz de aprender qualquer coisa, tudo o que for ensinado, né? O cérebro humano é bastante plástico e por isso ele também pode treinar outras áreas para assumir papéis de regiões deficitárias desde que ele seja ajudado. Então, observem como é importante a nossa tarefa ao trabalharmos com crianças tão pequenas, né? E com um potencial tão grande de aprendizagem. O desenvolvimento humano, ele sofre a interferência de diversos fatores, não é?
que tanto potencializam quanto podem atrasar esse desenvolvimento. São fatores de ordem biológica, física, genética, hereditária, ambiental, social, comunitária, né? O cérebro em formação, ele prioriza as vias mais estimuladas. Portanto, pais e professores podem e têm um papel central no estímulo das crianças, né? E é importante a gente ressaltar que nem sempre fora da escola, né, nem sempre os pais têm essa clareza, têm a noção da importância do seu papel enquanto ali pessoas que vão desenvolver, que vão estimular, que vão ajudar o seu filho no seu desenvolvimento. Agora, nós, profissionais da educação, temos isso com clareza, e é importante que a gente invista, né, nas crianças que estão lá nas nossas escolas, para que elas possam ter o pleno desenvolvimento nesse período da vida, que é um período de tanto potencial. A escola é lugar de conhecimento técnico e de humanidade, né? A escola é um lugar singular. Não existe na sociedade nenhum outro espaço social onde se encontrem várias crianças de uma mesma faixa etária, e em especial numa proposta intencional de desenvolvimento. Então, o que acontece na escola, e a psicóloga Roberta Ecleide fala muito do bando humano, né? O que acontece na escola muitas vezes não acontece em casa, né? E nem tem condição de acontecer, porque a realidade da escola é muito singular. A escola tem um grande potencial no desenvolvimento das crianças, no trabalho com as crianças, até porque é um trabalho coletivo. Não é só o trabalho do adulto, mas é nessa interação entre os pares, nessa convivência com outras crianças da minha mesma faixa etária, é que eu me desenvolvo, é que eu aprendo, né? São nas experiências, são nas brincadeiras, são nas propostas daquele espaço trabalhado de maneira coletiva, que eu avanço no meu desenvolvimento, uma vez que, enquanto ser humano, eu preciso de outro ser humano para que eu possa me tornar humano, né? Então, é especial o trabalho da escola, né? Ele é singular, ele é único. E muitas vezes a gente encontra as famílias nos dizendo: nossa, mas lá em casa ele não é assim, lá em casa ele não faz assim. De fato, a casa é um ambiente previsível, um ambiente controlado, né? A escola é um ambiente imprevisível, um ambiente desafiador, um ambiente estimulante, e por isso é tão importante a presença e o trabalho de vocês com cada uma dessas crianças nessa proposta de desenvolvimento. Sendo um espaço, né, de conhecimento e de humanidade, é preciso que a escola seja um ambiente saudável e acolhedor, né? Isso pode impactar de forma muito positiva o desenvolvimento emocional, comportamental e cognitivo de uma criança, né? Uma criança, ela como a gente já viu hoje, né, o desenvolvimento dela é cercado de vários fatores, não é? E muitas vezes as crianças chegam às escolas e os CMEs privados de algumas oportunidades, né? E cabe à escola esse espaço de acolhimento e de acolhimento saudável, para que a gente possa, a partir do nosso trabalho, do nosso olhar, né, dos nossos conhecimentos, impactar de maneira positiva no desenvolvimento dessa criança, né, nos avanços que ela precisa com relação às habilidades, né, que estão sendo desenvolvidas, ao direito de aprendizagem dela, né, aos direitos. Cada criança é única, e a cada dia mais isso fica muito claro para nós, né? As crianças, com a universalização da educação, como a gente já havia dito, né? As crianças chegam às escolas dos mais variados locais, né? Nossas escolas recebem a todo momento crianças vindas das mais variadas condições sociais e familiares, e é importante que a gente tenha esse olhar treinado
para essa diversidade, né? As particularidades sobre cada pessoa, sobre como cada pessoa aprende, elas são tão únicas como as nossas impressões digitais, né? Cada indivíduo se diferencia em habilidades, em necessidades, em interesses de aprendizagem, e a gente precisa conhecer bem de perto as crianças com as quais a gente trabalha, né? Elas são únicas e é preciso encontrar os canais, os caminhos para garantir que nenhuma criança fique para trás no seu processo de desenvolvimento. E reconhecer essa diversidade como uma condição humana e reconhecer que as crianças são singulares e são únicas, né? Nos chama ao desafio de também trazer essa diversidade no nosso trabalho, na nossa forma de fazer a educação nas nossas salas de aula, nos espaços da educação infantil dentro do CEMEI, né? O trabalho na educação, em toda a educação, em especial a educação infantil, ele exige de nós 4 características, né? A diligência, que é o zelo, o cuidado pelo que a gente faz, né? Para cada criança. O tempo, que é preciso tempo. Todos nós, em qualquer momento da nossa vida, diante de uma necessidade de mudança ou de aquisição de alguma habilidade ou alguma necessidade, nós precisamos de tempo. E as crianças também precisam de tempo para se desenvolver, de tempo para mudar comportamentos, de tempo para aprender, né? Além disso, nós precisamos ter como características a persistência, né? Muitas vezes é preciso muita persistência, é preciso um trabalho muito sistematizado, muito bem planejado, para que aquele objetivo que a gente procura alcançar, que a gente quer alcançar com aquela criança, seja atingido. A partir da persistência, se a gente desiste no começo, a gente não vê os frutos desse trabalho. E a paciência. As crianças estão em desenvolvimento, elas são muito jovens, né? Muito crianças ainda. Eu brinco que elas acabaram de desembarcar no planeta. O mundo, ele está sendo apresentado a elas pelos adultos que a cercam. A família é o primeiro grupo de adultos, não é? E a educação, a escola, os professores, os educadores fazem parte desse grupo de pessoas adultas que vão apresentar para essa criança esse mundo, que vão mostrar para elas, né? Ensiná-las a experienciar, a se interessar, a buscar, né, o conhecimento, as experiências através desse adulto. Então é preciso paciência, porque eles estão em desenvolvimento. Acho que todos nós estamos, né, a vida inteira aprendendo, mas em especial nessa faixa da vida, né, essa infância, o papel do adulto na vida de cada criança é muito importante. Então, que vocês possam ter, né, com vocês essas 4 características importantes: o zelo pelo trabalho, pelo que vocês fazem, por cada criança, o tempo, né, saber esperar o tempo para que elas possam se desenvolver, a persistência no trabalho, porque a gente sabe, e vocês com certeza podem testemunhar, e já testemunharam, né, oportunidades em que foi com um trabalho de persistência, de paciência e de tempo e de diligência que vocês viram as crianças se desenvolvendo e as coisas acontecendo de forma muito especial e significativa na vida de cada um. Ser uma escola que protege, lembra que a gente disse lá no começo que a escola é lugar de proteção, a escola é a maior ferramenta de proteção. Ser escola que protege é reconhecer e valorizar as diferenças humanas. Quando a gente fala de inclusão, nós não estamos falando apenas de pessoas com deficiência, nós estamos falando da inclusão das condições humanas. Existem muitas formas de estar na vida, né, humana. A deficiência é uma das, mas existem outros modos de estar na vida, cada um de nós é único e é diverso, e
E é importante que a gente reconheça a deficiência como uma condição humana, não nada diferente dessa diversidade. E a escola precisa reconhecer e valorizar essas diferenças, porque são nessas diferenças que nós crescemos, né? Investir tempo e presença no trabalho com as crianças. Nós vimos hoje que a infância é o tempo que a criança está para o outro, né? Ela está pronta para aprender conosco, que nós nos dediquemos ao trabalho de maneira a dedicar a elas tempo e presença para que elas possam se desenvolver. Diante dessa diversidade, né, a busca por diferentes estratégias para atendê-la é essencial. Todas as profissões mudam e a nossa profissão está num momento de grandes mudanças. Diante da nova realidade, diante das novas crianças que nós estamos recebendo, diante de tudo que vem acontecendo nos últimos tempos, nós estamos sendo convidados a olhar para a nossa prática a todo momento, né? E encontrar estratégias e buscar novas estratégias para dar conta dessa nova realidade, desse novo público que a escola vem recebendo, né? Trabalhar em parceria com a equipe e a família. É muito importante entender que nós temos nos CMEs, nas nossas escolas, na rede pública municipal, uma equipe multiprofissional. Dentro da escola, a gente tem do CMEI, nós temos a equipe gestora, a supervisora, a diretora, nós temos a professora educadora, a professora de atendimento educacional especializado, a psicóloga e assistente social, que ainda que no CMEI que você trabalha não tenha, mas no momento de necessidade, elas estão sempre à disposição para apoiar situações, né, importantes. Nós temos a profissional de apoio, as auxiliares de creche, todas as pessoas que trabalham dentro da escola, as auxiliares de serviço público, todas elas são pessoas voltadas para a educação das crianças, todas são educadoras. E às vezes aquela percepção que aquela situação que você não percebeu, auxiliar de serviço público no momento em que as crianças estão lanchando, ela percebe algo que é novo, que você ainda não tinha atinado, né? As auxiliares de creche, né? E é importante que a gente entenda que nós somos realmente uma comunidade multiprofissional, que trabalha em prol do desenvolvimento das crianças e que é importante, sim, que nós conversemos para buscar novas estratégias, para buscar caminhos para atender as crianças, em especial aquelas que apresentam dificuldades dentro do ambiente escolar. É comum que a gente acredite que outras pessoas podem trazer essa solução para nós, mas é importante que a gente valorize o nosso conhecimento pedagógico, né? Quem sabe educar e ensinar crianças pequenas somos nós, são vocês que estão nesse trabalho, muitas há muito tempo, outras pessoas recém-chegadas, mas que estudaram para isso. É importante retomar o valor do nosso trabalho e o valor do nosso conhecimento dentro da educação, porque é possível, dentro da educação, buscar em conjunto com toda a equipe soluções para que possamos atender as crianças nas suas especificidades, né? E esse trabalho de equipe dentro da escola, dentro do CMEI, ele é fundamental para que a gente tenha sucesso nas nossas propostas. Agora, a família é um grande aliado da escola. E é preciso lançar mão dessa conversa sem julgamento, dessa conversa acolhedora. Muitas famílias contam com a escola para que a escola as ajude no processo de desenvolvimento dos seus filhos. Muitas famílias estão perdidas e têm na escola um porto seguro, elas precisam encontrar em nós um porto seguro, para que a gente possa junto trabalhar, né, em prol daquela criança. Então, a parceria com a família, essa parceria que acolhe a família, que respeita, né? As mães, elas são, eu sou mãe, muitas de vocês também o são,
a gente faz o nosso melhor enquanto mãe, o nosso melhor possível, não é? E muitas vezes as mães das crianças que a gente atende também são mães que fazem o melhor possível, né? O que está ao alcance delas. Então é importante que nós façamos uma parceria sincera e constante e produtiva com a família, porque os ganhos são enormes, a gente tem muito a conquistar, né? Trabalhando com a família melhor do que ninguém conhece essa criança, a família melhor do que ninguém pode nos amparar, nos apoiar, a partir do momento que ela sente que nós também somos porto seguro, que nós também somos acolhimento, que nós queremos o bem daquela criança assim como ela, não é? Ser uma escola que protege é também ser lugar de aposta, em especial apostar no verbo aprender, né? Todas as crianças nascem dotadas de inteligência, todas as crianças têm a possibilidade de aprender e nós precisamos apostar na capacidade de cada criança de aprender e se desenvolver. É preciso acolher também as dificuldades e os comportamentos difíceis, né? E se aproximar para entender quais fatores os desencadeiam. Muitas das vezes a gente encontra crianças com comportamentos difíceis na escola. E é natural, às vezes, até porque somos também humanos, né? Nos afastarmos daquela situação ou pedirmos que alguém nos ajude no sentido de buscar uma solução para aquela situação que não esteja necessariamente a partir de nós. Só que os comportamentos, as crianças, nos seus comportamentos, elas querem nos dizer algo. E é muito importante que nós estejamos atentos a isso, né? Comportamentos difíceis na escola, muitas vezes são pedidos de socorro das crianças. E é importante que nós estejamos alertas para enxergar esse comportamento para além só do que nós estamos vendo. E a gente só vai conseguir identificar os reais fatores que desencadeiam aquele comportamento a partir do momento que nós nos colocamos mais próximos dessa criança, quando nós nos interessamos de verdade pelo que está acontecendo e por que está acontecendo, né? Então, acolher as dificuldades e os comportamentos difíceis, se aproximar dessa criança para conversar, para tentar entender o porquê aquilo acontece, né? E depois, quem sabe, uma conversa com a família, né? Devolver esse comportamento de uma maneira, devolver esse comportamento difícil, às vezes, de uma maneira reativa, só faz agravar ainda mais a situação. Então é importante acolher essa criança, é preciso que ela se sinta segura, ainda que ela naquele momento esteja trazendo um grande transtorno para nós, é importante que nós, enquanto adultos, façamos essa acolhida e essa busca pelo entendimento do que está acontecendo, não é? Por que aquilo está acontecendo? Comportamentos violentos muitas vezes são aprendidos. Né? Eles não nascem, eles não estão ligados necessariamente a um transtorno ou a uma deficiência. E eles também têm sempre multifatores. É importante que a gente esteja alerta a essa questão. Né? Ser escola que protege é estar atento ao desenvolvimento infantil e investir na estimulação da criança. A escola ela tem um papel muito importante nesse desenvolvimento e até mesmo na identificação de possíveis atrasos. Muitas mães relatam que foi a escola que chamou para sinalizar para ela que algo de diferente estava acontecendo e que ela poderia e deveria buscar, né, o pediatra, conversar um pouco mais com ele sobre o desenvolvimento dessa criança, uma vez que a escola percebia essa situação. E não há mal nisso, não é? Esse também é o nosso papel, de proteger o desenvolvimento das crianças, de acompanhar, de conversar com a família sobre isso, mas é preciso muito cuidado nessa tarefa. É preciso muito respeito e muita cautela nessa tarefa, porque nós estamos falando de seres humanos em desenvolvimento.
Então, é muito importante que a gente esteja muito atento no nosso papel também quanto ao desenvolvimento dessa criança, não é? Nós falávamos agora há pouco sobre o tempo. Na infância, o tempo faz muita diferença, né? Intervenções a tempo, elas podem ser um grande diferencial na vida de uma criança no futuro. E essas intervenções podem começar dentro da escola. Elas não precisam somente serem direcionadas para a saúde. É claro que nós temos que estar atentos. É importante que nós comuniquemos, né, às famílias sobre as nossas percepções quando elas nos chamam muita atenção e quando elas estão muito aquém daquele desenvolvimento esperado para aquela faixa etária, mas é preciso cautela. É preciso cautela porque uma escola que protege, ela não patologiza a infância. A gente tem visto recentes laudos, não é? Muitos laudos de crianças, né? Em especial com o transtorno do espectro autista, laudos de crianças com TDAH, são muitos laudos. De fato, uma criança, para ser diagnosticada, é preciso um olhar muito atento. É preciso um olhar muito atento em vários fatores, porque uma criança não é sozinha. E os seus comportamentos, o seu desenvolvimento não se dá sozinho. Se dá a partir de várias interferências, né? Biológicas, gestacionais, genéticas, hereditárias, sociais, comunitárias, né? Então, é preciso que a gente proteja as crianças dessa patologização da vida, né? Dessa medicalização. Preciso que nós sejamos profissionais que protejam as crianças dessa realidade, porque as crianças são curiosas, as crianças são inventivas, as crianças são agitadas, elas querem mesmo explorar os lugares, elas precisam disso para aprender, né? O cérebro precisa dessa experiência para se desenvolver. Elas ainda não estão maduras para serem crianças que ficam sentadas esperando para participar, porque elas ainda não têm maturidade cerebral para essa condição. Então, é importante que a gente conheça, que a gente estude, que a gente se aproxime dos marcos do desenvolvimento infantil, que a gente se aproxime das etapas do desenvolvimento cognitivo de uma criança, para que isso esteja sempre próximo dos nossos estudos, para que nós possamos ajudar as crianças a saírem dessa roda dos diagnósticos precipitados. É importante, sim, o diagnóstico precoce para aquela criança que apresenta, sim, um atraso muito significativo do desenvolvimento, um atraso motor, um atraso de linguagem na fala, né? Um atraso muito significativo nas interações, mas é preciso muita cautela. Nós somos profissionais que protegem a infância, e é preciso proteger as crianças dessa busca por diagnósticos que rotulam uma criança para o resto da vida, dos quais a educação vai se aproveitar muito pouco. Um diagnóstico não nos ajuda a trabalhar, porque o nosso trabalho parte das observações atentas que fazemos das crianças, do fato de conhecermos as nossas crianças, os seus interesses, as suas necessidades. Um diagnóstico não nos ajuda, ele não muda o nosso trabalho nesse sentido, porque o nosso trabalho é pedagógico, o nosso trabalho é com a criança, é com a infância, com aquela criança que está ali conosco, independente se ela tem um diagnóstico de algum transtorno ou não, independente se ela tem uma deficiência ou não, nós partimos dela, nós partimos da condição dela, das necessidades dela, dos potenciais dela. Então, é importante que nós tenhamos isso de uma maneira muito clara conosco, não é? Lembrem-se sempre, vocês são profissionais de um equipamento de proteção da infância. Vamos buscar internamente
tudo que for possível, tudo que estiver ao nosso alcance, junto com todos os profissionais que conhecem essa criança, com todos os profissionais que trabalham com essa criança, com a família desse estudante, com as nossas outras crianças, porque a sociedade, a aprendizagem se faz de forma coletiva. E a proposta da educação infantil, a proposta da educação é também uma proposta de humanidade, é uma proposta de humanização, né? Então é preciso que a gente faça um movimento grande para poder ajudar cada criança na sua necessidade. É lógico que algumas crianças sim vão precisar de um olhar atento da saúde, que vão precisar sim de intervenções precoces para ajudá-las no seu desenvolvimento. Mas é importante que nós também estejamos comprometidos com o desenvolvimento de cada uma e possamos pensar juntos, enquanto uma grande comunidade que protege as crianças, o que podemos fazer por cada uma delas, não é? Uma escola que protege não rotula. Muitas vezes o diagnóstico de uma criança sai e o nome dela se perde, né? Ela passa a ser denominada pelo nome da sua deficiência e não pelo seu nome, não é? Então, que a gente possa evitar esse tipo de situação. Uma escola que protege, ela não rotula, ela não trabalha por diagnóstico, mas pelas crianças. Ela cuida para que as crianças não sejam adoecidas pelo simples fato de serem crianças, pelo simples fato de serem diferentes em algumas situações. Uma escola que protege, acolhe a diferença e acredita que todas as crianças são capazes, né? Uma escola para todos é incluir estados da vida humana e não deficiências nomeadas. Incluir isso é um ato de amor e de coragem. Entender que a escola é para todos e que nós não estamos trabalhando com autistas, deficientes intelectuais, pessoas com paralisia cerebral, nós estamos trabalhando com crianças, né, com pessoas que precisam do nosso olhar, que precisam do nosso amor, que precisam da nossa coragem para mudar. Recentemente eu assisti um vídeo dizendo assim, o vídeo fazia uma crítica a essa fala, as crianças com autismo nunca não existiam, né? E esse vídeo mostra cenas reais do manicômio de Barbacena, onde as crianças com transtorno do espectro autista eram colocadas ainda pequenas, né? A primeira classe de uma pessoa com deficiência foi num hospital psiquiátrico, né? Então, é importante que a gente não se acomode e nem se contamine pela ideia de que existem espaços diferentes para pessoas diferentes. As diferenças fazem parte de uma condição humana. Todos nós somos diferentes. É difícil lidar com a diferença, com algumas diferenças mais do que com as outras. Mas antes de qualquer coisa, somos todas pessoas, né? E não existem espaços diferentes para pessoas diferentes. Todas as pessoas devem estar juntas. É assim que nós vamos construir uma sociedade menos preconceituosa, né? Menos discriminatória, mais humanizada, mais justa, né? Diante do que a gente vem hoje enfrentando, diante de todas as realidades que a escola vem trabalhando, é preciso que a gente se pergunte, não é? O que de melhor a gente pode fazer a partir destas realidades? Porque nós temos as ferramentas para fazer a diferença, nós sabemos como fazer, é preciso acreditar, voltar a valorizar o nosso conhecimento, porque nós estamos lidando com pessoas, com crianças em desenvolvimento, e nós precisamos apostar que todas elas são importantes e são capazes de aprender. A vida acontece na coletividade, né? E eu ainda dizia que ensinar é individual, mas ensinar é coletivo, mas aprender é individual. Só que a gente aprende na coletividade, não é na solidão. É junto com os outros que nós crescemos, enquanto seres humanos, né? Isso não é diferente para as crianças. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, fechar a minha fala com essa frase, né?
A inclusão não é sobre abolir as diferenças, mas sobre aceitá-las, valorizá-las e, sobretudo, respeitá-las. A educação infantil, ela é a porta de entrada para a educação na vida de qualquer ser humano, seja ele uma criança com ou sem deficiência. É um momento crucial para a família e um momento crucial para a criança. É um mundo sendo revelado para além do mundo familiar, para além da minha casa. Uma experiência única de convivência, de interação, de vivências, de experiências e de aprendizado. É muito importante o trabalho que cada um de vocês realiza. É muito sério, né? Nós trabalhamos com uma faixa etária onde as crianças estão prontas para vir conosco, para responder às nossas propostas, para aprender a partir do nosso olhar. E nossa responsabilidade diante disso é muito grande. É muito grande na acolhida das famílias, e aí abro um parêntese em especial as famílias das crianças com deficiência, que por muitas vezes guardaram, né, para si o desafio de enfrentar esse diagnóstico. E nesse momento da escola é o momento em que ela compartilha com você esse filho tão esperado, que nasceu de forma tão inesperada, e que ela sofre de pensar que ele possa vir a ser discriminado, rejeitado, né? Não aceito pelos outros adultos que vão trabalhar com ele. Que possamos ser lugar para as pessoas. Tem gente que é lugar. Eu espero que vocês sejam lugar para os alunos, para as crianças com as quais vocês trabalham. Um excelente 2025, que nós possamos nos encontrar mais vezes, virtualmente ou presencialmente, e que a gente possa cada vez mais construir a partir do nosso trabalho essa sociedade que no futuro, que vai ser diferente da nossa, que vai ser mais humana, que vai ser mais justa, que vai ser mais solidária, que vai ser mais inclusiva. Um excelente trabalho para cada um de vocês, uma ótima noite e até uma próxima vez. Muito obrigada. Roberta, querida, como é bom aprender com você. Quantos ensinamentos sobre os nossos pequenos, sobre as múltiplas infâncias e o quanto os nossos olhares precisam estar atentos e sensíveis para esta etapa do desenvolvimento infantil. Toda a nossa gratidão pela sua contribuição à nossa educação infantil. Mais uma vez agradecemos a presença de todos e boa noite. Boa noite a todos e um bom descanso.